Hello students, how is it going? You are welcome to this class. Você é muito bem-vindo para essa aula. Pegue o seu caderno, pegue seu material aí, porque você vai precisar fazer algumas anotações, vai precisar responder umas questões. Então, esteja preparado que a nossa aula já vai começar. O objetivo da aula de hoje é compartilhar, discutir com os colegas a leitura de textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista defendidos pelos autores com ética e respeito. Lembre, todo mundo pode opinar, todo mundo tem o direito de opinar em alguma coisa, mas você sempre tem que pensar no respeito, opinar respeitando a opinião do outro também. Você costuma compartilhar e discutir com os colegas a leitura de textos produzidos para saber a opinião deles? É importante para você isso? Você compartilhar aquilo que você escreve ou a sua opinião com os outros colegas e ouvir também o que eles pensam a respeito? Outra coisa, você gosta de piadas? A piada é sempre muito legal, né? Vamos lá então. Shall we read a joke? Vamos ler uma piada? Olha, veja que interessante. Aqui nós temos uma modal verb shall, né? Shall we read a joke? Então, nesse caso aqui, eu estou convidando você a ler uma piada. What kind of things make you laugh? Então, que tipo de coisa faz você dar risada? Eu trouxe aqui uma lista de coisas para você ir pensando qual dessas que te faz dar risada. Ó, nós temos jokes, que são as piadas, e stand-up comedy, que é aquele estilo de comédia, né? Que se faz ao vivo, tem um palco, e aí o comediante fica ali contando as histórias e normalmente elas são de humor. Comedy filmes, os filmes de comédia. Real or funny situations, as situações de rotina, né, que são reais, mas são engraçadas. Isso te diverte, te faz dar risada? Cartoons or a comic book, os cartoons ou então as tirinhas, que também tem uma gama de humor. Animals e children, os animais e as crianças também, né? Nos divertem, nos fazem dar risada. Então, qual dessas coisas aqui te faz rir? Pense um pouquinho a respeito e aí você vai expressar a sua opinião. E nós temos algumas expressões em inglês que você vai usar para fazer isso. In my opinion, or in my view, então na minha opinião ou no meu ponto de vista. As far as I concerned, da forma como eu penso, você pode usar essa afirmação. Personally, I think or I believe. Então, pessoalmente eu acho, eu acredito. I'm sure, I'm certain. Eu tenho certeza, eu estou certo disso. I'm convinced, eu estou convencido de que. I believe that, eu acredito que. I seems to me, isso me parece. Então vejam, são todas expressões que você pode usar para falar, para expor o seu ponto de vista sobre algum assunto. Now, write a sentence telling what makes you laugh and your opinion about it. Use the suggested expression. Então agora você vai fazer uma atividade. Você vai escrever uma frase contando o que te faz dar risada e expressando a sua opinião a respeito. Use the suggested expression. Aquelas expressões que eu sugeri, você vai poder utilizar na sua frase. Eu fiz aqui alguns exemplos para ficar mais fácil para você. Personally, I think the stand-up comedy is a lot of fun. Pessoalmente, eu acho que a comédia de stand-up, né, o show de stand-up, é muito divertido. Então, essa é a minha opinião. E eu usei ali uma expressão. Personally, I think. O segundo exemplo. I'm sure my dog makes me laugh more than a comedy movie. Eu estou certa, ou eu tenho certeza, que o meu cachorro me faz rir mais do que um filme de comédia. Ou seja, eu me divirto mais com ele do que assistindo um filme de comédia. Então, veja, eu também expressei a minha opinião usando I'm sure. Eu estou certa, eu tenho certeza. Ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem
o enunciado da atividade, não precisa copiar os exemplos, e aí eu volto para a gente continuar com a atividade, ok? No momento, só copie, você não precisa responder agora. E aí, você conseguiu copiar o enunciado? Porque agora eu vou deixar nessa tela que tem ali o vocabulário das coisas que te fazem rir e também as expressões para você escrever a sua opinião. Então agora eu vou deixar um tempinho para que você possa consultar esse vocabulário que está aqui e formular a sua frase. Veja, não precisa ser uma frase longa, com palavras difíceis. Não, faça uma coisa simples, uma frase simples, mas que você utilize a expressão de opinião e coloque o que te faz rir. Se der tempo e você quiser, você pode fazer mais de uma frase. Combinado? E aí, a sua frase ficou pronta? Fiquei curiosa para saber o que te faz rir e para ver a sua opinião a respeito. Você pode pegar a sua frase e compartilhar com seus colegas ou com seu professor de classe. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a piada. Uma piada é algo que se conta ou que acontece e que tem graça. Então, pode ser alguém que contou ou algo que aconteceu. Pode ser uma expressão espontânea ou uma breve história oral, escrita ou gráfica. Geralmente não possuem um autor, elas são autônomas. É uma narração e possui todas as características desse tipo de texto. Então a piada é um texto narrativo e vai ter todas as características de um texto narrativo. Então quais são essas características? Vai ter um contexto em que a história acontece, vai ter os personagens,
vão acontecer os diálogos, vai acontecer em um determinado lugar. A história tem introdução, conflito e solução, igual tem num texto narrativo. Vamos ler uma piada? Nós vamos ler agora um texto que é uma piada. Tente entender o humor dos textos e o contexto da produção. Então, é importante, enquanto você estiver lendo junto comigo aqui, você tente entender o humor dele. Após a leitura da piada, observe sobre o elemento cômico dela e sublinhe a parte onde estaria a quebra da expectativa e, consequentemente, a graça da piada. Então, a piada vai ter ali todo um contexto, a história vai acontecer em um determinado e vai criando uma expectativa em você. De repente, essa expectativa é quebrada e é onde acontece o humor. É justamente isso que eu quero que você identifique no texto. Encontre onde tem a quebra da expectativa e aonde acontece o humor. Em seguida, registre em seu caderno. Então, primeiro nós vamos fazer a leitura e depois você vai fazer essa atividade. O texto, a piada, o título dela é The Penguin. One day, at a roadside garage, a petrol pump attendant was filling a customer's car when he noticed that a small penguin was sitting in the back seat. Então, ele já começa ali a introdução da história. Ele começa dizendo assim, ó, um dia, em um posto de gasolina da beira de estrada, um atendente, um frentista do posto, estava abastecendo o carro de um cliente. Quando ele notou que tinha um pequeno pinguim sentado no banco de trás do carro. The petrol pump attendant asked the consumer why he had a penguin in his car. The customer explained that he had found the penguin a few weeks before wandering around in the street, looking miserable. Então, o atendente lá, o frentista, perguntou para o dono do carro, para o cliente, por que ele tinha um pinguim sentado no banco de trás. O cliente explicou que tinha encontrado esse pinguim na rua, algumas semanas atrás, e que ele parecia miserável, parecia miserável. He told the attendant that he had been trying to think of what to do with the penguin. E ele disse que ele estava tentando pensar em alguma coisa que ele pudesse fazer com esse pinguim. The attendant thought for a moment and then told the man there was a zoo nearby. He suggested that the customer take the penguin there. The man thanked the attendant, paid for his petrol and drove off in the direction of the zoo. Então, o frentista pensou um pouquinho por um momento e falou para o homem, tem um zoológico aqui perto. Ele sugeriu que o cliente levasse o pinguim e deixasse lá no zoológico. O homem agradeceu o frentista, pagou pela gasolina e dirigiu em direção ao zoológico. E agora prestem atenção na parte final da história. A few days later, the some man pulled up to the petrol station. The attendant was surprised to see the penguin was still in the back of the man's car. Então, poucos dias depois, passado alguns dias, o mesmo homem voltou até o posto de gasolina e o frentista ficou surpreso ao ver que o pinguim estava sentado no banco de trás do carro do cliente. But I thought you were taking him to the zoo, said the attendant. Eu pensei que você tivesse deixado o pinguim lá no zoológico, o atendente falou, o frentista. E o homem respondeu, I did, thanks, answered the man. Eu fiz isso, obrigada. He loved it, so I'm taking him to the beach today. Ele amou, mas eu peguei ele hoje para dar uma passeadinha na praia. Então, esse é o final da história. Vocês vão identificar no caderno de vocês onde teve a quebra de expectativa, certo? E aonde aconteceu o humor consequentemente, que é na quebra da expectativa. E vocês vão responder essas 4 perguntas.
Where is the introduction of the story? Em qual parágrafo que aconteceu a introdução da história? Não precisa escrever ali a história, você só vai colocar em qual parágrafo. Tem 3 parágrafos, primeiro, segundo e terceiro, onde aconteceu a introdução. Where is the problem of the story and its solution? Em qual parágrafo aconteceu o problema da história e a solução dele? What was the expectation? Qual foi a expectativa, né? E why was the expectation broke? Por que essa expectativa foi quebrada? Então, de acordo com o texto, você vai responder essas perguntas no seu caderno e nós já voltamos para conferir as respostas. E aí, vamos conferir a resposta? Let's check. Where is the introduction of the story? Onde está a introdução? Lá no primeiro parágrafo, quando ele começa a apresentar os personagens, a mostrar onde que está acontecendo a história. Então, é aí que está a introdução. Where is the problem of the story and its solution? Aonde que está o problema da história e a solução? Veja, o problema aparece lá no primeiro parágrafo. Qual é o problema? O fato de o homem estar com o pinguim sentado no banco de trás sem saber o que fazer com ele. Então, esse é o problema. E a solução está no segundo e no terceiro parágrafo. A solução está quando o atendente sugere que ele deixe o pinguim lá no zoológico. E é o que ele faz. Number 3. What was the expectation? Qual é a expectativa, né? The man would give the penguin to the zoo. O homem deveria ter deixado, né, ter dado o pinguim para o zoológico. Essa é a expectativa, porque o atendente diz para ele, olha, eu pensei um pouquinho aqui, tem um zoológico aqui perto, você pode deixá-lo lá. E foi o que ele fez, pegou o carro e foi até o zoológico. Então, a expectativa era essa, que ele tivesse deixado o pinguim no zoológico. Why was the expectation broke? Por quê, né? Por que essa expectativa foi quebrada? Because the man took the penguin to the zoo in order to have some fun, as if it were a child. Então, realmente, ele deixou o pinguim no zoológico, mas a quebra da expectativa veio quando ele apareceu novamente no posto de gasolina com um animalzinho no banco de trás. Por quê? Porque ele pegou o animal para se divertir, para dar uma passeadinha com ele na praia, como se ele fosse uma criança, que ele pudesse ir lá, pegar, levar, se divertir e depois devolver no zoológico de novo. Então, aí que está o humor da piada, onde teve a quebra da expectativa
e aí uma informação nova que a gente descobriu então, que ele estava tratando o pinguim como se fosse uma criança. Atividade 5 agora você vai escrever outro final para a piada ou quebra de expectativa. Então você vai mudar ali o final da história. E não precisa ser nada muito complexo. Muitas vezes somente uma frase pode mudar o final da história. Pense em uma coisa simples, use um vocabulário que você já conhece. Se houver necessidade, você pode consultar o dicionário, pode consultar o Google Tradutor e pense em algo simples que vai mudar o final da história, mas lembre-se, apesar da alteração, a piada ainda precisará ter humor. Então pense nisso que tem que terminar, o fim tem que ser com humor. Vou dar mais um tempinho para que você possa fazer o final da história. E aí, como ficou o final da sua história? Mais uma vez eu estou curiosa para saber. Você pode pegar o final da história também, como eu disse, e compartilhar com os seus colegas, com a sua professora e o mais importante, pedir a opinião deles. Você já aproveita também para dar a opinião no texto dos seus colegas e colocar aquelas expressões que você aprendeu hoje em prática, ok? What did we study today? O que nós estudamos hoje, gente? Aprendemos a compartilhar com colegas opiniões sobre textos do gênero piada. Lembre sempre que quando você for dar a opinião sobre alguma coisa, use aquelas expressões que você aprendeu hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Bye bye, students. See you!